queridas alunas e queridos alunos, caros pais encarregados de educação. Estamos aqui para mais um Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Eldegarda Brito, vou estar aqui durante algumas semanas com os alunos do terceiro ano. Então, queridos alunos, já estão preparados? Já têm os materiais todos preparados? Prontos para começarmos? Muito bem. Mas, primeiro, vamos às recomendações do Ministério da Saúde. Vocês já sabem que estamos a viver uma pandemia e temos que ter muito cuidado, meninos. Lavem sempre as mãos com água e sabão, usem máscaras nos lugares públicos, nas vossas escolas. Tratem de usar as máscaras, não tirem. E também evitem aglomerações, afastem-se uns dos outros. Só assim podemos acabar com esta doença. E agora, querem saber qual é a aula de hoje? Pois bem, hoje vamos ter uma aula de matemática. Vamos viajar no mundo dos números. E gostam de matemática? Claro, já vi que gostam. Eu sei que gostam. E então, vamos lá descobrir números até os 5.000, meninos. Eu sei que já estudaram muitos números e hoje vamos atingir os 5.000. E vamos lá? Vou ler um problema e a partir dali vamos descobrir os números. Os alunos da escola número 1 da Ribeira da Barca receberam dos seus amigos 10 caixas de livros para petrecharem a biblioteca. Em cada caixa havia 100 livros. Quantos livros receberam? E vamos ter que descobrir quantos livros esses alunos receberam. A escola recebeu. Para isso, teremos de fazer contas, meninos. E já estão preparados para fazermos as contas? Muito bem. E sabem onde que fica essa escola? Fica ali no concelho de Santa Catarina, uma zona marítima, Ribeira da Barca, onde antigamente muitos dos nossos antepassados apanhavam barcos para viajar para a Europa, para a África, para a África dentro, para os outros países. Enfim, muitos dos nossos bisavós viajaram a partir dessa localidade. E numa escola bem perto do Porto, temos uma linda biblioteca, rica biblioteca, e receberam mais livros. Por isso, vamos lá ajudá-los a contar esses livros. E vamos utilizar a técnica da adição. Vocês já sabem o que é adição? Na adição, nós juntamos as parcelas e vamos ver qual é a parcela que repete nessas contas. Nesta conta, temos ali 100. E vamos ver quantas vezes o 100 se repete. 100, mais 100, mais 100, mais 100, até chegar 10 vezes. Porque não se esqueçam que são 10 caixas e em cada caixa havia 100 livros. Tá bem? E vamos agora ver com a soma da parcela 100, mais 100, mais 100, mais 100, 10 vezes. Vamos ver. Adição sucessiva e temos ali o resultado, 1000. Isso quer dizer que os meninos desta escola receberam 1000 livros. Que coisa boa! 1000 livros! E há uma outra forma também de fazermos essa mesma conta. Alguém sabe? Certo, correto, através da multiplicação. Multiplicamos o número de vezes que aparece 100 pelo 100. Temos 10 vezes o 100. E acabamos por obter também o resultado 1000. E continuando, vamos lá ver. E agora, tendo o número 1000, ou seja, também os meninos com 1000 livros, quiseram também fazer, porque ali na Ribeira da Barca há várias escolas satélites, aquelas escolas que fazem parte do mesmo agrupamento. E há escolas que têm mais dificuldades. Então, quiseram repartir os livros.
com outras escolas. E sabem o que é que fizeram? Os meninos do 3º ano ajudaram a professora e foram agrupar os livros, separar os livros. E desta vez fizeram grupos de 10. Pois é. Imaginem, esses alunos arrumaram tudinho. Grupos de 10 livros, 10 livros, 10 livros. No final do trabalho, foram verificar quantos grupos de 10 livros fizeram. E sabem quantos grupos de 10 fizeram? Muito bem, fizeram 100 grupos de 10, ou 100 grupos, 100 agrupamentos de 10. 10, dizemos também, dezena, quer dizer um grupo de 10. Isso quer dizer que 1000 livros corresponde a 100 dezenas, meninos. E esses meninos do 3º ano descobriram isso nesse dia. Descobriram que 1000 é a mesma coisa que 100 dezenas e 1000 unidades. E assim aprenderam coisas novas ao ajudar a professora a arrumar os livros. E vamos verificar aqui no número 1000. Então, 1000 unidades é igual a uma unidade de milhar, não é? E mais à frente temos 1000 unidades, que é a mesma coisa que 100 dezenas que eu acabei agora de dizer, que os meninos foram fazer agrupamento de 10 livros e no final obtiveram 100 grupos de 10. Não é? Isso quer dizer que 100 grupos de 10 é a mesma coisa que 1000. É a mesma coisa que 10 centenas é igual a 10 centenas. Isso vocês descobriram no primeiro momento que chegaram, já sabem, 10 caixas com 100 livros. Então, 1000 quer dizer 10 centenas, igual a 10 centenas. E também é igual a uma unidade de milhar. Hoje vamos estudar também unidade de milhar, que é a mesma coisa que 1000, porque no sistema de numeração, não é, que nós estudamos nas escolas, estudamos desde o 1º ano até 12º ano, os alunos continuam a estudar números, vão descobrindo números. Os números são agrupados por classes, meninos. Estão agrupados por classes. E cada classe é formado por 3 ordens. E quais são as ordens? Muito bem, a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. E é isso que nós vamos descobrir mais à frente, apesar de já terem conhecido esses aspectos nos anos anteriores. Então, vamos lá ver? Temos aqui o quadro da ordem e da classe dos números. Se repararem, aqui temos da direita para a esquerda a primeira ordem, ordem das unidades, a segunda ordem, ordem das dezenas e ordem das centenas. Essas 3 ordens compõem a classe da unidade, contando de direita para esquerda. E a seguir já temos uma classe que é diferente, mas a ordem continuará com o mesmo nome. Por quê? Porque as ordens repetem-se ao longo das classes. Aqui temos a classe de milhar. Não sei se vocês estão a reparar. Temos um milhar ou uma unidade de milhar. E as ordens seguintes já pertencem à classe da unidade. Então, lendo corretamente este número, temos 1000 unidades ou então uma unidade de milhar. E se formos ver agora as ordens? Como é que eu leria esse número? Vamos lá ver? Uma unidade de milhar, 0 centena, 0 dezena e 0 unidade. Então, as ordens aqui, as 3 últimas ordens, pertencem à classe da unidade. Vamos continuar a ver outras
ou seja, os outros números e outras formas também de fazermos a mesma leitura. Reparem que temos ali a bolinha vermelha. Onde que está localizada a bolinha vermelha? Está ali, da ordem da unidade de milhar, ok? E temos as outras ordens todas vazias, não temos nenhuma bola ali. E então, isso quer dizer o quê? Que no número 1000 ou num número qualquer, se as ordens são representadas por 0, no ábaco fica vazio, sem nada. E ali o único número que temos ali que podemos representar no ábaco é o número 1 ou a unidade de milhar. Agora, eu vou até um quadro, vou-vos mostrar de uma forma mais clara como é que nós podemos fazer a leitura e a escrita de números. Venham comigo! Aqui, nós já temos as duas classes. Vocês podem reparar? Classe de milhar e classe da unidade. Até o terceiro ano, no início do terceiro ano, ainda estavam na classe da unidade. E hoje vamos avançar um bocadinho. E como eu já tinha dito antes, cada classe é formada por 3 ordens, meninos. Isso vocês não podem esquecer. E quais são as ordens? Da unidade, dezena e centena. Então a professora vai preencher essas ordens. Vou utilizar cores diferentes para as ordens. Na classe da unidade temos da direita para a esquerda a ordem da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena. E a mesma coisa acontece com a classe de milhar. Também a ordem das unidades, a ordem das dezenas e também das centenas. E assim sucessivamente. E nos próximos anos, vocês vão estudar números maiores e as ordens continuam as mesmas. E agora eu vou escrever os números aqui para melhor entenderem como é que devemos ler por classe e por ordem. Por exemplo, eu tenho o número 128. Tem este número, não é? 128. Eu vou colocar este número no quadro para lermos por ordens e vamos ver também se dá para ler por classe. Por exemplo, o último algarismo que nós temos aqui é o algarismo das unidades, como tinham reparado antes no número 1000. Depois das unidades, temos dezenas e depois centenas. Agora vou colocá-los aqui. Então, temos 8 unidades, 2 dezenas e 1 centena. Como é que eu leio esse número? 128 unidades. Ou então, 1 centena, 2 dezenas e 8 unidades. A leitura por ordem. Agora imaginem, se esse número for maior, eu vou aumentar esse número. Vou pôr, por exemplo, um 4 aqui. Agora temos um número maior. E vamos descobrir qual é o número que está aqui. Mas eu vou continuar a colocar os algarismos que estão aqui nos devidos lugares. E reparem que essas 3 ordens já estão preenchidas. E a ordem seguinte é a ordem da, muito bem, da unidade. Mas a classe continua a mesma classe? Não, agora a classe é diferente. Temos aqui a classe de milhar. Então, o 4 ocupa a ordem das unidades de milhar. Então, se formos ler este número, seria 4 unidades de milhar, não é? E 128 unidades. Há alunos que dizem unidades da unidade para referir a classe da unidade. Também podem dizer isso. Então, 4.128 unidades. Se for a leitura por ordem, devemos referir as ordens todas. Neste caso, 4 unidades de milhar, 1 centena, 2 dezenas e 8 unidades. Eu
eu vou escolher mais um número, tá bem? Vou escolher o número 6.345. Aliás, vou escolher um número menor que 6.000, já que vamos estudar até 5.000. A professora está a esticar um bocadinho, mas pronto. Então, vamos lá. 3.345. Reparem aqui que temos dois algarismos, 3, mas não tem o mesmo valor. Ok? Vamos descobrir porquê? Então, vamos lá. 5, temos aqui que ocupa a última posição, contando da direita para a esquerda. Qual é a ordem do 5? Muito bem, ordem das unidades. Então, o 5 fica aqui. Então, já temos 5 unidades. E vamos avançando para a esquerda, 4. Ocupa a ordem das dezenas. Avançando, vamos caminhando, o 3 ocupa a ordem das centenas. E o outro 3 ocupa a ordem das unidades. E, neste caso, unidade de milhar. Entenderam como é fácil fazer a leitura? Por classe e por ordem? E, neste caso, repararam que esses dois 3 não têm o mesmo valor. Este aqui pertence à classe de milhar, portanto, 3.000, 3 milhares. Este aqui pertence à classe da unidade, mas a ordem é das centenas, 300, 300. Por isso nós lemos 3.345 unidades. Lendo por ordem, temos 3 unidades de milhar, 3 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Perceberam, meninos? Façam isso mais vezes lá em casa e pratiquem muito. Assim, daqui a alguns dias estarão bons em matemática. E agora vamos continuar com exercícios práticos para fazerem nesse momento, lá em casa. Vamos lá? Agora, meninos, vamos aos exercícios. Vou ler e vocês terão de prestar muita atenção para poderem fazer a leitura corretamente. Vou lá? Façam a leitura do seguinte número. Claro que eu não vou ler número, vocês que terão de ler. Terão de ler o número por classe e por ordem. Não se esqueçam que hoje vocês viram mais uma classe. Já tinham estudado a classe da unidade e hoje conheceram mais uma classe. E também as 3 ordens, quando forem fazer a leitura por ordem. Mãos à obra, meninos. Conseguiram? Muito bem. Então vamos lá ver se toda a gente conseguiu fazer corretamente o exercício. Leitura por classe. 2.476 unidades. Quem conseguiu fazer assim, fez muito bem. Está
correta leitura por classe, porque referiu a classe de milhares e a classe das unidades. E agora vamos ver por ordem. 2 unidades de milhar, 4 centenas e 7 dezenas. 6 unidades. Muito bem. Referiu-se aqui às ordens todas. Unidade, dezena e centena. Parabéns! Conseguiram! Já vi que prestaram atenção. E agora vamos ao exercício seguinte. Escrevam com algarismos os números. Temos aqui, agora vocês vão representar os números com algarismos. 1569 unidades. A linha B, 2087 unidades. A linha C, 1975 unidades. Já sabem, meninos? Façam um quadro pequenino, coloquem ali as ordens e as classes e escrevam os números. Vamos lá? Conseguiram? Muito bem. Então vamos corrigir para certificar. 1579 unidades. Muito bem. A linha B, 2087 unidades. Vamos lá ver? Correto. Muito bem. E a linha C, temos 1975 unidades. Exatamente. Gostei. Já vi que perceberam. Mas isso tem a ver com a prática, meninos. Devem fazer mais exercícios. E vamos ter mais um exercício aqui. Vamos lá? Escrevam os números seguintes. Prestem muita atenção às ordens, meninos. E podem fazer o quadro semelhante ao quadro que a professora fez. E ali distribuir os números, tá bem? Facilita o trabalho. Então vamos lá ver. Temos 8 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. A linha B, 1 milhar, 6 centenas e 5 unidades. E a linha C, 2 milhares e 8 unidades. Então agora, preparem-se, podem utilizar o mesmo quadro que fizeram antes e coloquem lá os algarismos.
terminaram? Boa! Vamos lá certificar? Vamos corrigir o trabalho. A linha A, temos 8 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Conseguiram? Utilizaram o quadro? Preencheram corretamente os números? Os algarismos? Muito bem, então vamos lá ver. 834 unidades, ou 8 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. A leitura por ordem, correto. E vamos ver agora a linha B. E não se esqueçam, aproveitem o vosso quadro. 1 milhar, 6 centenas e 5 unidades. E conseguiram? Vamos lá certificar? Muito bem! Já vi que estão a trabalhar afincadamente. 1 milhar, 6 centenas e 5 unidades. Correto! E a linha C? 2 milhares e 8 unidades. Muita atenção agora! A linha C. Vocês vão descobrir quando forem preencher. Conseguiram? Então vamos lá corrigir. Muito bem, já vi que conseguiram. E fizeram tudo bonitinho, como a professora mandou. Fizeram o quadro, completaram com os algarismos corretamente. Assim mesmo. Agora, a professora vai vos dar um trabalho para praticarem em casa. Tá bem? Então, a professora vai ler o que é que vocês terão de fazer em casa. Prestem atenção, meninos. Faça a leitura dos números por classe e por ordem. Temos ali a verde os números que terão de ler, tanto por classe e por ordem. Não se esqueçam, façam o vosso quadro com classes e ordens bem distribuídos. Está bem? Assim a coisa fica facilitada. Temos aqui o número em cima e o outro em baixo. Os dois números terão de ler por classe e por ordem. O exercício 2. Resolva os exercícios 1 e 2 na página 8 do Manual de Matemática, do vosso Manual de Matemática. Chegamos ao fim de mais uma aula de matemática. E agora pergunto-vos, vocês se lembram daquilo que nós falamos hoje? Ah, muito bem! Hoje falamos de números naturais. Leitura por classe e por ordem de números naturais. Até 5.000 era o nosso objetivo. E nós pensamos trabalhar e pensamos que tudo foi explicado assim de uma forma mais fácil para que todos possam fazer um trabalho mais e melhor em casa, para que possam praticar mais e melhor. Agora, despeço de todos até a próxima aula. Fiquem bem. Adeus!